Um país sem memória é um país sem futuro. É que o valor simbólico dos grandes acontecimentos da nossa história coletiva é e deve continuar a ser um importante contributo à construção da nossa identidade, estruturando o sentimento da sua continuidade histórica e reforçando a coesão nacional, de que, sobretudo nos momentos de crise, tanto necessitamos. A comemoração da República em 5 de outubro, como a comemoração da restauração da independência em 1 de dezembro, o 25 de abril ou 10 de junho, são datas capitais da nossa história. Por isso, a Câmara Municipal de Lisboa continuará sempre no futuro a organizar as cerimónias comemorativas da implantação da República no dia 5 de outubro e a participar, como sempre o fez, nas comemorações do 1º de dezembro. Continuaremos a comemorar a independência, continuaremos a comemorar a liberdade, continuaremos a comemorar a República, continuaremos sempre e sempre a comemorar Portugal. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, no mundo globalizado e interdependente de hoje, não é possível pensar Portugal fora do quadro europeu. Como bem evidencia a crise que estamos a atravessar, que, embora com aspectos próprios a cada país, tem natureza internacional e, sobretudo, europeia, com graves consequências em todos os países, muito em especial, como o sentimos, em Portugal. Esta crise não foi provocada por qualquer povo, deste ou daquele país, que agora mereça expiar a sua falta e ser apontado à reprovação universal. É por isso particularmente injusto e mesmo chocante continuarmos a ouvir da boca de alguns responsáveis políticos e económicos que este ou aquele povo merece uma punição exemplar, o que para eles se confunde com o farisaico elogio das virtudes da austeridade e da pobreza. Esta crise resulta da conjugação de uma união económica e monetária incompleta que distribui desigualmente custos e benefícios de uma moeda comum, com uma globalização desordenada, que promoveu a desregulação dos mercados financeiros, garantindo a supremacia da especulação sobre a produção e do poder financeiro sobre o poder político, e que ameaça de uma regressão intolerável ao modelo social europeu. É preciso sermos claros. A solução da crise internacional e europeia não se pode limitar a remédios nacionais, por mais radicais que sejam. Exige uma resposta internacional e europeia. Foi nesse quadro que a crise foi gerada, é nesse quadro que tem de ser resolvida. Com isto, não estou a dizer que os outros resolverão por nós a crise que nos atinge. Pelo contrário, estou a dizer que neste quadro europeu nós temos de estar presentes em vez de ausentes, ativos em vez de passivos, de cabeça erguida em vez de cabeça curvada e ar submisso. A Europa tem de mudar e nós devemos participar nessa mudança. A União Europeia criou um novo espaço político transnacional que exige uma cidadania europeia ativa à dimensão do novo quadro em que se travam os combates políticos na Europa, e governos que representem os seus povos com patriotismo à mesa da negociação permanente que constitui o funcionamento da União. O valor da igualdade que motivou a República e é fundamento da democracia não se esgota nas fronteiras nacionais. Essa igualdade é constitutiva da ideia de Europa e obriga-nos a considerar inaceitável uma espécie de tutela ou protetorado de um Estado sobre outros Estados. Não podemos aceitar que um país com 8 séculos de história e que aderiu à Comunidade Económica Europeia vai para 3 décadas, tenha apenas para oferecer a uma Europa em crise o seu estatuto de bom aluno, obediente e cumpridor, a que mediocremente e com incompreensível orgulho alguns o querem condenar. Esse estatuto menoriza-nos e infantiliza-nos. Nós, como país, povo, história, cultura, economia e sociedade,
Temos muito mais para oferecer à Europa do que apenas obediência à crítica e passividade conformada. Um compatriota nosso preside a Comissão Europeia. Sob a liderança de Vossa Excelência, Sr. Presidente, a presidência portuguesa de 1992 logrou reformas em dossiês tão delicados como o da política agrícola comum. E as presidências posteriores ficaram marcadas por momentos tão relevantes como as cimeiras Europa-África, o alargamento do espaço Schengen, a estratégia e o Tratado de Lisboa. Durante estes quase 30 anos, dia a dia, a diplomacia, os técnicos e os governantes portugueses sempre souberam estar à altura dos desafios e nunca aceitaram a menorização de Portugal. Não há nem pode haver na Europa lugar para Estados-professores e Estados-alunos. Há simplesmente lugar para Estados iguais entre iguais. E esse é o lugar de Portugal. Igual entre iguais, orgulhosamente português e orgulhosamente europeu. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, como em 5 de outubro, a ousadia, a coragem, a aposta num futuro melhor estiveram sempre presentes nos momentos maiores da nossa história. Foi com elas que vencemos medos, ultrapassámos obstáculos, passámos perigos, dobramos cabos, chegámos longe, encontramos novas terras, novos mares e até, como disse Pedro Nunes, novos céus e novas estrelas. Não percamos por isso os pontos cardeais, nem nos enganemos no caminho. A superação da crise só será possível com valores e a coragem de os afirmar. Temos a ambição de prosperar enquanto nação. Queremos a igualdade de oportunidades para todos. Acreditamos na iniciativa e capacidade de realização individual. Defendemos justiça na repartição dos encargos e solidariedade na proteção dos mais carenciados. Este é o pacto social em que assentou a paz e a prosperidade da Europa do pós-guerra e que Portugal começou a conquistar no dia 25 de Abril e que a Constituição da República Portuguesa consagra. Estes são os pontos cardeais que nos devem unir e guiar na descoberta da saída para a crise. Não nos enganemos também no caminho. Recusemos a tentação iníqua de querer fundar a nossa competitividade na mão de obra barata e desqualificada, na perda constante de rendimento e na perda constante de direitos. Essa é uma lógica do passado à qual não podemos voltar, além de tudo mais, por se ter tratado de um erro colossal, com custos gravosos para o desenvolvimento de Portugal, cujos efeitos ainda hoje sofremos. O futuro não está aí. O futuro não está no regresso à economia dos baixos salários, da contrafação, da evasão fiscal, da desvalorização do escudo e da exploração do trabalho infantil. Não podemos aceitar como coisa normal a fuga dos melhores dos nossos jovens. Não podemos aceitar a ideia de uma decadência inevitável de Portugal. Não podemos tolerar a ideia de que Portugal nada tem a oferecer aos portugueses, sobretudo aos jovens portugueses. Não podemos resignar-nos à ideia de que Portugal é um país sem futuro. Há uma alternativa, há sempre uma alternativa. Há um futuro que vale a pena. Não se alcança, todos o sabemos, amanhã, nem se com um passo de mágica. Constrói-se com exigência, persistência e muito e duro trabalho. Temos de apostar na educação, na ciência, na inovação, na criatividade, na cultura. Temos de apostar na sofisticação da nossa economia, na reconversão dos setores produtivos, no empreendedorismo, nas exportações, no turismo, no mar, na economia do conhecimento, nas indústrias criativas, na reabilitação urbana, na qualificação e valorização do trabalho, na importância da língua portuguesa, na simplificação administrativa, na agilidade da justiça. Temos de saber semear agora para colher mais tarde. Temos de ter rumo e continuidade nele. Só assim conseguiremos ser competitivos, crescer, criar emprego e produzir riqueza. Só assim consolidaremos, de modo sustentável, as finanças públicas, reduzindo o déficit e pagando a dívida. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, temos de estar à altura dos desafios deste tempo, tão exigente,
sacudindo o fatalismo, a resignação, a submissão. Temos de agir com realismo, prudência, sensatez, coesão nacional e ambição, abrindo, como há 102 anos, novos horizontes, novos rumos e novos caminhos. Enfrentemos a crise com sentido de coesão nacional. Enfrentemos as crises com os portugueses e com confiança em Portugal. Vençamos a crise com a modernidade perene dos grandes valores republicanos, da liberdade, da igualdade e da fraternidade e em união com os povos europeus. Viva a República, viva Lisboa, viva Portugal! Portugal tem de conseguir conquistar a sua autonomia financeira face ao exterior. Mas esse objetivo ainda não foi alcançado. Aos portugueses são pedidos grandes sacrifícios, ao mesmo tempo que se verifica o desemprego de milhares de cidadãos a que não podemos deixar de acorrer. Por muito difícil que seja o presente, não podemos abdicar de uma linha de rumo que nos sirva de orientação. Uma estratégia nacional que antecipa os desafios que iremos enfrentar num horizonte de médio e longo prazo. Se não soubermos o que queremos para amanhã, de pouco adiantam os sacrifícios que temos de fazer hoje. O nosso sacrifício tem de ter um propósito, um sentido, uma razão de ser. Não atravessamos dificuldades unicamente para corrigir os erros do passado recente, mas também para encontrar um rumo do futuro. No dia em que celebramos a República, quero falar diretamente aos portugueses e interpelar também os diversos agentes políticos e sociais para que todos se mobilizem em torno de um desígnio que é de todos. Esse desígnio chama-se futuro. O futuro não é uma promessa. O futuro está aí entre nós, já é presente. A educação continua a ser o melhor investimento que cada um pode fazer no seu futuro, o que é comprovado pelos mais diversos estudos internacionais. Há que valorizar os aspectos imateriais da educação. As famílias, as crianças e os jovens têm de perceber que vale a pena estudar, trabalhar com esforço e dedicação, buscar a excelência. Não podemos permitir que se instale a ideia de que o sucesso se alcança por outros meios, de que não valerá a pena estudar, uma vez que as qualificações académicas não são garantia de um melhor futuro profissional. Como pode a escola contribuir para uma melhor empregabilidade dos nossos jovens e para que a educação seja um impulsionador da competitividade e da criação de riqueza no nosso país? A verdade é que temos de trabalhar mais e melhor na ligação entre o ensino e a vida profissional, na correspondência dos conhecimentos e das competências adquiridas às necessidades da economia e das empresas, sujeitas a uma crescente competição a nível internacional. Num tempo dominado pela pressão do imediato e pelo medo da privação de muitos dos bens materiais a que nos habituamos, não podemos esquecer o valor da educação. Temos, aliás, um imperativo republicano de o lembrar e de o colocar bem alto nas prioridades, não apenas dos responsáveis políticos, mas de Portugal inteiro. Por isso, deixo hoje aqui um apelo aos jovens. Apesar das dificuldades, nunca deixem de apostar na vossa educação. Ninguém se arrepende por ser mais qualificado, mais culto, mais informado. A batalha da educação é a grande causa republicana deste novo milénio. Olhemos para o futuro. Não nos deixemos aprisionar pelo imediatismo de um presente muito difícil. Se olharmos para o futuro que devemos construir agora, Portugal será certamente um país melhor e um país mais justo. Obrigado.